Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, trazendo a você a Palavra de Deus, estudando juntos a Palavra de Deus. Estamos estudando versículo por versículo do livro de Atos dos Apóstolos. A história da igreja ali está e Deus fala tanto conosco. 2000 anos depois, o Senhor nos fala. 2000 anos depois, o Senhor nos ensina. E nós vemos que tantas coisas que estão ali no início da igreja continuam as mesmas oportunidades, os mesmos desafios, mas as mesmas vitórias do Senhor. Bem, no programa de hoje conversaremos sobre Paulo. Como Paulo, o apóstolo Paulo, fica prisioneiro por 2 anos em Cesareia. 2 anos prisioneiro, 2 anos aguardando julgamento, 2 anos aguardando quando ele irá para Roma. Vamos ver o que Deus quer nos falar neste programa? Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo lhe falar conosco. Deus vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, vamos ver o que a Palavra de Deus nos diz sobre isso, sobre este momento na vida de Paulo. Aqui nós vemos que Lucas entrou para a equipe de Paulo e ali ele foi acompanhando algumas viagens missionárias e acompanhou de uma forma muito pessoal, muito próxima da 3ª e última viagem missionária do apóstolo Paulo. E Lucas esteve com ele na prisão. E Lucas esteve servindo a Paulo em todo o tempo. E nós vamos ver como ele descreve tantos detalhes, descreve tantas coisas de uma maneira assim, tão linda como aquela testemunha ocular ali. Paulo foi preso em Jerusalém. Paulo foi acusado pelos judeus. Eles disseram que Paulo levou para dentro do templo gentios, pagãos, achando que Trófimo tivesse entrado com Paulo no templo, mas não aconteceu isso. Eles não podiam provar nada do que estavam acusando Paulo. Então, Paulo foi levado para Cesareia e ali em Cesareia, Paulo vai ficar prisioneiro nesta cidade. Vamos ver o que está escrito em Atos 24, versículos 22 e 23. Dizem o seguinte: Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: Quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Bem, Paulo chega ali em Cesareia com aquele aparato, com muitos soldados, com uma guarda romana muito grande, levando-o até Cesareia. E Félix, então, ficou sabendo o que estava acontecendo, ouviu um pouco mais a respeito com Paulo. E aqui diz que ele, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho. No início do Evangelho, no início da igreja, os irmãos ficaram sendo chamados os do caminho. Os do caminho. Não é interessante que um dos nomes de Jesus, ele disse: Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Então, no início, a igreja era chamada os do caminho. Que caminho? O caminho que conduz ao céu, o caminho da perfeição, o caminho da salvação, o caminho estreito, o caminho que é o próprio Senhor Jesus. Ficaram conhecidos como caminho, e caminho sempre com letra maiúscula. Ele então adiou a causa, dizendo para os judeus que vieram acusar Paulo, ele diz: quando descer o comandante Lísias,
eu vou tomar inteiro conhecimento do vosso caso. Aí eu vou saber direitinho quais são as acusações, o que está acontecendo com este prisioneiro, porque ele é tão importante para vocês. Que importância ele teria para nós? Então, nós vamos ver que Félix e a sua esposa Drusila vão ouvir Paulo. Olha o que está escrito aqui em Atos 24, de 24 a 26. Está escrito assim: passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando mais frequentemente, conversava com ele. Bem, aqui com Félix e Drusila, nós vamos ver um dos propósitos de Deus, de que Paulo estivesse prisioneiro ali em Cesareia. De que Paulo ali estivesse. Sabe, algo muito importante que Paulo podia ver entre pregar o evangelho para os soldados romanos é que, assim como o nosso exército, nossos soldados são enviados para o Brasil inteiro. Os soldados do nosso exército aí estão guardando as fronteiras, e às vezes eles são de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais, e ali estão no Amazonas, em Roraima, em Rondônia, no Amapá, em tantos lugares. Os soldados, eles vão tão rápido por causa da sua tarefa, por causa do seu trabalho, por causa do seu chamado, por causa da defesa da pátria. Então, eles se lançam, eles estão sendo espalhados. Paulo sabia disso. Um dos grandes motivos de Paulo ter este prazer de compartilhar a fé com os soldados era exatamente de que o evangelho pudesse ir através da guarda romana, através do exército romano, para todas as nações onde estava atuando, onde estava agindo o Império Romano. É que nos diz que, passados alguns dias que Paulo foi trazido para Cesareia, Félix e sua esposa Drusila, que era judia. Paulo estava em casa, estava ali diante de um romano casado com uma judia. Ali estava um soldado romano casado com uma fiel judia, que conhecia as Escrituras, que conhecia a Torá, que conhecia o Antigo Testamento, que conhecia as promessas de Deus em relação ao Messias prometido, em relação à salvação do mundo, em relação ao governo eterno do Cristo, do Messias. Então, Paulo sentia-se à vontade. Ele mandou chamar Paulo. Félix mandou chamar Paulo e, junto com a sua esposa, estava ouvindo a respeito do caminho, ouvindo a respeito das Escrituras, ouvindo a respeito de Jesus. Que coisa tão linda quando nós podemos compartilhar a nossa fé com pessoas que estão colocadas em posição de autoridade. Porque a influência das pessoas que estão com autoridade, a influência delas é muito grande. E a palavra corre com ligeireza, ela vai rápido. Como é importante. Como é importante hoje nós temos cristãos verdadeiros, homens e mulheres de Deus, de oração, colocados em posição de autoridade. Seja nas universidades, seja na educação, seja na economia, empresários, seja na área do esporte, seja no comércio, na indústria, no governo.
é tão importante. E sabemos que cada pessoa que está numa posição assim de autoridade tem uma responsabilidade tão grande diante de Deus. Eu e você, nós temos responsabilidade diante das pessoas com as quais lidamos, as pessoas sobre as quais nós temos alguma influência. É tão importante. Paulo ali, ele está falando para um romano casado com uma judia. Ele pode falar da esperança de Israel e ele pode falar das profecias ligadas a tudo isso. Então, o que aconteceu é que Félix ouvia constantemente Paulo. E ele estava pensando que Paulo ia arrumar dinheiro para ele. Tantos outros prisioneiros arrumavam dinheiro para tentar subornar, para tentar sair da prisão. Só que Paulo não iria fazer isso. Só que não era este o propósito de Deus. E o cristão não usa de suborno. O cristão não joga de acordo com o mundo, com as regras do mundo. O cristão é limpo. Ele joga de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, não aceitando as coisas deste mundo. Então, além disso, além de pensar que Paulo lhe daria dinheiro, então ele também gostava de conversar com Paulo. E aqui nos diz que Paulo, junto com... ali estava Félix e a sua esposa, junto com este casal, Paulo começa a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. Possivelmente temas tão importantes para aquele casal. Possivelmente temas que tocavam muito forte no coração deles. Porque o Espírito Santo conhece o nosso coração e sabe aquilo que nós precisamos ouvir a respeito do Evangelho. Agora mesmo, Deus está falando ao seu coração porque é necessário que você ouça isso e saiba que Deus nos coloca em posição de autoridade para podermos ter uma influência para que o Evangelho possa ir mais longe e mais rápido. E Paulo, ali em Cesareia, esteve preso por 2 anos. Vamos ver? Está escrito aqui em Atos 24, no versículo 27. Lemos assim: 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Bem, Félix era o governador, ele é tirado, ou ele é mandado para outro lugar, ele é tirado desse cargo e entra no seu lugar Pórcio Festo. E é claro que uma transição é necessário passar tudo o que está acontecendo. Ele ali como comandante, ele ali precisava de entregar um relatório completo de quem estava debaixo da sua autoridade, dos planos, dos projetos e do que estava em andamento ali em Cesareia. Então, Félix passa para Festo, Paulo como prisioneiro. Paulo ficou 2 anos em Cesareia, 2 anos pregando para os soldados que estavam cuidando dele. 2 anos ajudando a igreja, e os irmãos estavam vindo porque o Félix não proibiu ninguém de visitar Paulo. Félix permitia que os crentes trouxessem para o Paulo um pão de queijo, um agasalho, pergaminhos, livros para escrever, não proibiu nada, porque Paulo era um prisioneiro que estava ainda sendo julgado. Não tinha sido ainda condenado, mas ficou 2 anos aguardando o seu julgamento. 2 anos ali sob Félix. Agora é Festo que está com ele. É Festo que está agora recebendo Paulo ali em Cesareia. 2 anos. 2 anos passam tão depressa, não é verdade? O que nós temos feito com a nossa vida que passa
tão rápido. Não sei, há pessoas que às vezes têm 2 anos que estão de cama, 2 anos que estão fazendo um tratamento, 2 anos que estão se preparando em um curso, em um outro lugar fora da sua cidade natal. E há um tempo, como diz Salomão, há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de guerra, tempo de paz. Há tempo para todas as coisas, nos dizem as Escrituras. Mas é tão importante nós sabermos, em cada etapa da nossa vida, como devemos viver, como devemos fazer. Por exemplo, quando o casal tem os seus filhos pequenos. Como é importante ter este tempo com as crianças. O tempo de ensinar, o tempo de trazer para os nossos filhos a palavra de Deus, de orar juntos, de contar histórias, de brincar. Passa tão rápido. As crianças crescem tão depressa. Você tem aproveitado o tempo com seus filhos pequenos? Eles vão crescendo, vão para a escola. É tempo de conversar, de falar e trocar ideias sobre a escola. Hoje, os pais precisam estar atentos às tarefas dos seus filhos, ao ensino que eles estão recebendo, porque nós sabemos que a pressão do mundo está muito forte sobre as crianças, muito forte, ensinando ideologia de gênero, ensinando o pecado, ensinando a promiscuidade, ensinando doutrinas e ideologias errôneas, falsas, mentirosas e perversas. Nas escolas. Antes a gente ia para aprender português, matemática, geografia, história, ciências. Hoje as crianças estão sendo preparadas de uma maneira tão terrível, em destruição da moral, em destruição dos princípios, e como é importante que os pais das crianças, dos que estão na escola, tenham essa conversa, aproveitem e saibam que esse tempo passa tão depressa. Paulo esteve 2 anos ali em Cesareia, aproveitou ao máximo esse tempo, pregou, ensinou, compartilhou a sua fé, e não sabemos quantos, mas sabemos que muitos ali tiveram suas vidas transformadas. Então, Félix sai de cena, entra Festo. Olha o que está escrito em Atos 25, de 1 a 6, Paulo perante Festo. Vamos ver? Diz assim a palavra. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo. E havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais do que 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Bem, aqui está Festo, assim como Félix teve de enfrentar os judeus, teve de enfrentar aqueles sacerdotes, os principais dos judeus, acusando Paulo, agora é Festo. Festo que está recebendo essa carga. Então, ele foi até Jerusalém, e lá em Jerusalém, os principais dos judeus, o pessoal do Sinédrio, pressionou, dizendo, olha, traz Paulo aqui em Jerusalém, queremos julgá-lo aqui. Mas eles queriam armar cilada para matar Paulo na estrada.
no caminho. Esse era o propósito. A gente fica pensando, por que tanto ódio? Por que tanto ódio de Jesus? Por quê? O que Jesus fez? O que os cristãos fazem que incomoda tanto as pessoas? O quê? O que Jesus pregou? Ele pregou o amor, Jesus pregou o perdão, Jesus pregou a paz, Jesus pregou a verdade. Por que tanto ódio? É porque esse ódio, ele vem das trevas. Esse ódio vem do inimigo. O inimigo sabe que ele está vencido, sabe que ele está derrotado por Cristo. Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O nome de Jesus é sobre todo nome. O sangue de Jesus purifica de todo pecado e derrotou Satanás ali na cruz. Todo esse ódio é por causa de Jesus. Jesus, tão somente. Então, eles queriam matar Paulo, queriam tirá-lo, e até hoje esse ódio continua entre os judeus, continua em Israel contra os cristãos, contra os judeus. Hoje em Israel, eles amam muito os cristãos que vão lá, porque o turismo em Israel é feito 90% por cristãos, porque os cristãos amam a palavra de Deus, amam as pessoas e amam Israel, como a terra santa, ou a terra onde aconteceram as histórias bíblicas. Mas aqui todos estavam solicitando que mandasse Paulo para Jerusalém, para acabar com Paulo, para matá-lo. Mas Festo disse, olha, não, eu estou indo para Cesareia, daqui a pouco vou descer para lá, amanhã estou indo, e quem quiser vem comigo. E nós vamos julgar Paulo lá em Cesareia. Lá em Cesareia. Então, ele ficou apenas 8 ou 10 dias em Jerusalém e desceu para Cesareia. A gente diz que desceu porque Jerusalém está a 300 metros acima do nível do mar. Cesareia está ao nível do mar. É uma cidade-porto. Então, de Jerusalém a Cesareia é descendo, é indo para a praia, é indo para a beira do mar Mediterrâneo. Então, Festo vai e diz, olha, quem quiser acusar Paulo, que venha. Você tem acusadores? Será que os cristãos têm acusadores? Tem aqueles que os acusam de quê? De servir a Cristo, de amar a Cristo, de pregar a palavra de Deus, que é a verdade. Por mais que as pessoas queiram modificar as Escrituras, queiram se adequar as Escrituras aos pecados do mundo, jamais conseguirão. A Bíblia tem total autoridade. Ela é a palavra de Deus. Não pode ser tocada, mexida, alterada, porque ela é a palavra de Deus. Você tem lido a Bíblia? Você tem buscado conhecer mais Deus através das Escrituras? Que tal começar agora um programa de leitura bíblica todos os dias? Que seja um capítulo por dia, que seja 1 hora de leitura por dia, mas faça isso. Vamos orar? Vamos entregar ao Senhor a vida e cada momento que vivemos para fazermos a vontade de Deus? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Pai, eis-nos aqui em Tua presença. Colocamos diante de Ti a vida de cada pessoa que está conosco agora, cada um que está assistindo a este programa, ó Deus, para que possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo, que possa ser transformado por Tua presença, que possa ser perdoado pelo sangue de Jesus. Seus pecados sejam apagados, sua vida seja transformada e o seu coração seja fortalecido no Senhor.
Enche, ó Deus, cada pessoa que está conosco agora com o Teu Espírito Santo e com a Tua graça. Derrama do Teu favor, da Tua alegria, da Tua paz em cada coração. Abençoe, ó Deus, cada lar aqui representado e que o Senhor possa trazer o céu à terra, a Tua presença em cada lar. Nós abençoamos cada pessoa que está conosco, com toda sorte de bênçãos espirituais, com a Tua paz, Tua salvação, Teu amor, Tua alegria e a Tua presença, no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Leia a palavra de Deus, busque o Senhor de todo o coração, ore, seja um cristão verdadeiro e fiel. E que Deus te abençoe. Estejamos juntos no nosso próximo encontro, aqui, quando estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.